A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Espero que sim, que esteja todo mundo na graça do Criador e na paz, tá bom? Vamos aqui pro vídeo, né? Hoje o vídeo vai ser a respeito de pré-existência e de. Como que se fala? A respeito de. A respeito dos anjos, tá? Vamos lá. E a nossa pré-existência. Vou explicar o que que é isso, como isso funciona. Deixa eu ver aqui. Ih, caramba. Vamos ver se... Aí. Acho que... Sim, tá bom. Vamos lá. Existe uma guerra que começou antes de você existir, antes da primeira estrela acender no céu, antes mesmo do tempo ser contado. E o mais perturbador disso tudo, você nasceu no meio do campo de batalha, sem saber contra quem está lutando. A Bíblia que você conhece começa com: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas existe um silêncio ensurdecedor nessa frase. Um vazio proposital entre o versículo 1 e o versículo 2. 7 palavras em hebraico que escondem milênios de conflito cósmico. Enquanto pastores repetem que tudo começou no Gênesis, manuscritos enterrados por séculos gritam uma verdade diferente. A criação foi uma reconstrução. Algo catastrófico aconteceu antes. Algo tão Ah, violento sim. que dividiu o céu ao meio Não e começou... transformou anjos em Ali demônios. Os começou... livros que a igreja primitiva chamou Peraí, de... transformou anjo de demônio, não. Vamos partir do começo. O começo, quando fala no princípio criou o Criador os céus e a terra, começou é, o mundo criado para a humanidade aqui. Só que já existia alguma coisa. O espírito do Criador pairava sobre as águas. E estava escuridão, trevas. Depois ele disse: haja luz, né? Então, aqui, é, antes disso, teve uma queda dos anjos lá, teve guerra nos céus, né? Teve, porque muitos dizem que antes de tudo existiam os dinossauros, eu acredito nisso também, tá? É, Poderia ter um outro tipo de criação antes da gente, tá? Eu não sei, não posso afirmar isso, tá? A Bíblia não relata que se houve ou não outra criação, mas se não foi criação no sentido humano, mas de seres que a gente não sabe qual eram, né? Ou do próprios seres espirituais que vagavam sobre o universo, sei lá, né? Mas que houve a guerra cósmica, houve, isso é fato. Antes da criação da humanidade, e depois também, que o inimigo já tinha caído, que induziu Adão e Eva a pecarem contra o Criador, né? Os perigosos não foram escondidos por serem falsos, mas por revelarem demais. O livro de Enoque, banido dos cânones oficiais, descreve com detalhes cirúrgicos o que aconteceu quando um terço das hostes celestiais decidiu que não obedeceria mais. Não foi uma simples rebelião. Foi É, uma declaração de ali sim, independência ó, cósmica. ele tinha o livre-arbítrio, os anjos e Adão e Eva. Depois, por causa do pecado, já não tem mais livre-arbítrio, tem arbítrio. Arbítrio, a escolha de você escolher seguir o bem e o mal. E mesmo assim ainda tem controvérsia, tá? Porque como o Criador é onisciente e onipresente, ele sabe quem vai escolher o mal e quem vai escolher o bem, certo? Por causa da obra do Messias. Então, se a pessoa já foi predestinada na presciência do Criador, porque o Criador já conhecia a gente antes de a gente ser formado matéria e carne, ele já nos conhecia espírito, então ele enviou a gente ao mundo, mas ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai, né? Porque o Criador sabe de todas as coisas, ele que criou tudo.
Entendeu? Então, esse negócio de livre-arbítrio não existe, né? Mas tem uns que querem acreditar que existe. Então vamos lá, não que ninguém é robô, não é isso. Você tem sim uma certa escolha até certo ponto. Mas não é total arbítrio de escolher o que você quiser. Não, aí não. Vamos lá. Que racharia a própria estrutura da realidade. E você precisa entender algo que muda tudo. Essa guerra nunca terminou. Ela apenas mudou de estratégia. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é esta: se Deus é onipotente, por que permitiu que anjos perfeitos se corrompessem? Por que criar seres com livre arbítrio, sabendo que um terço deles trairia? Tinha livre-arbítrio A lá. resposta não está nos sermões de domingo, está na... Se corrompessem. Por que criar seres com livre arbítrio, sabendo que um terço deles trairia? A resposta não está nos sermões de domingo, está nas entrelinhas dos textos que foram deliberadamente apagados da sua Bíblia. Quando Lúcifer caiu, ele não caiu sozinho e não caiu em silêncio. Ele levou consigo conhecimento, poder, magias, astrologia, tecnologia, tudo veio do céu, tá? Mas os anjos caídos trouxeram antes e ensinaram a humanidade antes do tempo determinado pelo Criador, para corromper a humanidade. Mas quando eu falo isso, as pessoas falam que eu sou teórico da conspiração, que eu estou viajando na maionese, que eu estou acreditando em fantasia. Não, eu acredito na palavra, cara, tá lá. Vamos lá, vamos dar sequência. De seres que escolheram a autonomia em vez da submissão. Mas aqui está o detalhe que todos ignoram. Esses anjos caídos não perderam suas habilidades sobrenaturais quando foram expulsos. Eles apenas redirecionaram essas habilidades. E o alvo dessa redireção? A humanidade. Você. O que realmente aconteceu naquele momento antes do Gênesis? Os textos massoréticos hebraicos carregam uma palavra que os tradutores modernos preferem suavizar. Tohu wabohu, caos e vazio. Mas essa expressão não descreve algo neutro, algo que simplesmente não existe ainda. Ela descreve destruição violenta, algo que foi arruinado. Imagine um campo de batalha após a guerra, não um terreno virgem esperando ser cultivado. A terra estava devastada, coberta de trevas, e o espírito pairava sobre águas turbulentas. Isso não é linguagem de criação pacífica, é linguagem de recuperação pós-catástrofe. Então a pergunta se torna ainda mais inquietante. O que existia aqui antes que precisasse ser refeito? Os gnósticos antigos, aqueles hereges que a igreja caçou até a extinção, sussurravam sobre uma criação anterior. Uma realidade que foi desfeita quando a rebelião celestial transbordou do céu para a matéria. Lúcifer não era um anjo qualquer. Se a igreja católica caçou os gnósticos, tal hereges, né? Tudo que a igreja católica persegue quer dizer que você há de convir que pode não ser tão herege assim. Pode não ser corrupto, pode ser coisa de boa fama. Porque se Roma perseguiu, como perseguiu os demais seguidores do Messias e do caminho, e Roma distorceu tudo a mensagem do Criador, Roma e Grécia distorceu tudo, porque Grécia perseguiu também no tempo do imperador Alexandre o Grande, com o Antigo Epifânio que profanou o templo, que era um tipo de apologia de anticristo, de anti-messias, entendeu? Então... O capítulo 28 o descreve como um querubim ungido que cobria, adornado com pedras preciosas, perfeito em beleza desde o dia em que foi criado. Perfeito. Esse era o inimigo. Essa palavra deveria nos fazer parar e pensar. Ele não era imperfeito e evoluiu para a maldade. Ele era perfeito e escolheu a ruptura. Mas existe algo ainda mais perturbador nessa narrativa que ninguém conecta. Lúcifer tinha acesso ao... Eu adoro desses textos complexos e difíceis, porque me desafia a estudar mais, a buscar resposta no Criador, se Ele me agraciar, né, para poder eu entender e passar para os irmãos, né? Mas vai ter coisas que a gente não vai entender, irmãos. Por mais que a gente estude também, porque a gente é limitado pelo pecado. Mas
graças ao Criador, muitas coisas ele está trazendo à tona e revelando. Lógico que tudo que a gente traz à tona aqui, revelado pelo Criador, algumas pessoas ainda não vão compreender ou não vão aceitar. Mas é o nosso papel, né? Vamos lá. Ele não estava distante, observando Deus de longe com inveja. Ele estava lá, no centro do poder cósmico, cobrindo a glória divina com suas asas. E mesmo assim, escolheu virar as costas. O que ele viu naquela proximidade que o fez acreditar que poderia ser igual ou até superior? Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em cavernas escondidas por 2000 anos, trazem fragmentos de uma resposta. Ele viu os planos para a humanidade e não aceitou que criaturas feitas de barro receberiam honra que ele, feito de lustrura, jamais teria. O livro de Enoque, texto etíope preservado por cristãos ortodoxos, quando o resto do mundo o queimava, revela o nome dos líderes dessa rebelião. Por isso que ele tem ódio da humanidade, ó. Semiasa, os anjos que lideraram as abominações, né? Samiasa, Azazel. Isso daí teve duas quedas, tá? Teve aqueles que seguiram Lúcifer e depois teve os vigilantes. É só que eles misturam tudo aqui. Azazel e Samiasa caíram depois, que se deitaram com mulheres, tomaram forma humana e se deitaram, como diz o começo de Gênesis lá para quem lê, com os olhos abertos, espirituais. Tem gente que lê de olho fechado e nega o que está escrito lá, e lê a carta de Judas e a carta de 2 Pedro, que está relatado. E no livro de Enoque também, esta bíblica, tá? Então vamos lá. Baraquiel. Então, por isso que ele tem raiva, o inimigo, Ra-Satã, tem raiva dos seres humanos. E por isso que ele não pode atacar o Criador, ele ataca os seres humanos para levar para a perdição. Desde de Gênesis era isso, porque ele viu que o Criador já ia querer criar um ser de feito do barro e que ia ter coisas nesses seres humanos que não teria nele, entendeu? E ele não admitiu isso, entendeu? E seria a imagem do Criador, né? Hoje a gente perdeu muito da característica da imagem e semelhança, né? Por causa do pecado. Mas a gente foi criado a essa imagem e semelhança, entendeu? E ele não se agradou com isso, né? E queria ocupar o lugar do Criador, ou ser igual a ele, ou até ser superior, não sei, né? E se rebelou, né? Achando que aí é onde que foi a queda. Como que ele vai se levantar contra o Criador do Universo achando que podia contra ele? Desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto de sangue. Eles ensinariam à humanidade os segredos celestiais. E aqui, ó. E por que se... Lúcifer é um termo que colocaram, tá? Ali é Ra-Satã, que antes era Estrela da Manhã, que depois o título foi também, teve o Messias ter esse título, né? Ó, como caísse, estrela da alva, você que era coberto de púrpura, de pérola, de toda pedras preciosas, né? Muitos falam que está falando do rei de Tiro ali. Não, ele está falando do rei de Tiro, mas está falando também lá em Isaías, né? Ezequiel, Isaías, mas Ezequiel, né? Também, acho que é Ezequiel, né? Também tá isso, né? Isaías e Ezequiel, se eu não me engano. Se eu não tiver enganado, se eu tiver enganado, me corrija aí, tá? Muita coisa na mente e a gente às vezes se perde um pouquinho. Então, o que acontece, irmãos? Lúcifer foi com o nome colocar, Ra-Satã, mas ele era a estrela da manhã. Ra-Satã, que é adversário, né? Significa adversário. Mas por que se ele foi criado perfeito, ele veio a pecar? Por causa do livre-arbítrio que o Criador deu. O Criador não quer que os seres dele adorem a ele como um robô determinado. Ele coloca o poder de escolha, se quiser seguir o Criador por amor, tanto para os anjos como para o ser humano. Só que lá, Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio. Hoje nós não temos, por causa do pecado, entendeu? Mas os anjos tinham. Entendeu? Mas escolheram se rebelar. Ele já era feito perfeito. Mas por ele ter o Criador determinado que eles teriam o livre-arbítrio de escolher,
daí ele escolheu e nasceu o mal dentro dele. Entendeu? Ele não foi feito mal. Nunca deveriam ser compartilhados. Metalurgia, cosméticos, encantamentos, astrologia, Olha lá, os farmacologia, anjos ensinou tudo pro artes da guerra. ser humano isso aí. Mas o que ensinaram não era apenas conhecimento técnico, Os anjos era Sambiasa, conhecimento proibido, aquele tipo de outro lá, sabedoria que corrói a inocência e planta a semente da ambição autodestrutiva. E em troca, eles queriam algo Azazel. que os anjos não possuíam: experiência carnal com as filhas dos homens. Gênesis 6 Olha lá. descreve isso como uma frase Tá lá, que leia teólogos lá. tentam reinterpretar há milênios. Tento Os filhos de Deus distorcer viram isso que aí. as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, filhos de Deus. Nos textos hebraicos, essa expressão sempre se refere a seres angelicais, nunca a homens piedosos da linhagem de Sete, como alguns tentam argumentar desesperadamente. O resultado dessa união Por que impossível, esses líderes religiosos tentam falar que os filhos dos homens nesse texto aí, nesse contexto, são os filhos de Sete? Os filhos de Sete são homens da descendência da linhagem boa. Não é da descendência de Caim, que matou Abel, e Sete entrou no lugar de Abel, no caso. Então, era a linhagem boa. Jamais os filhos de Sete ia corromper as mulheres para gerar gigante. Como que Sete ia gerar gigante? Isso daí não tem cabimento. Por que os pastores escondem isso daí? Porque tem coisas que eles não querem revelar, porque alguns deles são da descendência, da linhagem desses daí, dos arcontes, dos vigilantes, dos seres caídos. Não todos, não estou generalizando, tá? Porque tem muitos líderes religiosos, líderes governamentais, que são honestos, raro, os poucos, tá? Mas a maioria são da descendência dos caídos, certo? E tá escrito isso no livro de Enoque, tá? Então, eles não querem que a sociedade descubra e que ela fique na ignorância. Mas isso aconteceu, sim. Os anjos caídos tomou forma humana, teve relação com mulheres, e fala isso na carta de Judas, de 2 Pedro, e de Enoque, do livro do começo de Gênesis, tá? Só quem não quer enxergar, que tapa os olhos e lê com os olhos fechados, ou deixa se iludir pelo sistema da religião e dos governantes corruptos, entendeu? Porque são eles os que vêm da linhagem, né? Porque todos nós viemos de uma linhagem, todos, né? Se você estudar na profundidade, você sabe disso. E tem 2 linhagens divididas, tá? E as tribos também se dividiram. Lembra da tribo, 12 tribos de Jerusalém? Por isso que os números têm significado, as festas do Criador têm significados, os nomes têm significado, o nome do Criador tem significado, tudo nas escrituras tem significado. Nada é aleatório, certo? Então, é por isso que querem esconder certas coisas, porque quando você tirar os livros do cânon bíblico, que lá tinha muito mais esclarecimento de entendimento para as pessoas entenderem certas coisas, entendeu? Mas por que o Criador permitiu que eles fizessem isso? Permitiu para no tempo certo ele revelar, porque ele sabe o que faz, o Criador, certo? E para aqueles que fizeram essa abominação e distorceram e esconderam e mudaram algumas palavras nos textos dos originais para tradução, vão dar conta do Criador no dia do juízo. Esses daí vão dar conta, tá? Porque pecaram fazendo isso daí. Vamos lá. Gigantes, híbridos que não deveriam existir. Agora conecte isso com algo do seu mundo. Porque todas as culturas antigas, de Suméria ao México, da Grécia à Índia, falam de gigantes, semideuses e seres que desceram dos céus para se misturarem com humanos. Porque mitos separados por oceanos inteiros contam a mesma história com detalhes assustadoramente similares? A resposta oficial da academia é coincidência cultural, ou arquétipos psicológicos coletivos. Mas os textos proibidos oferecem outra explicação. Não são mitos, são memórias fragmentadas de um evento real que abalou os fundamentos da criação. E o dilúvio de Noé não foi apenas um julgamento moral contra a maldade humana. Foi uma operação de limpeza genética, porque os anjos, quando se misturaram com mulheres lá, entendam, teve mutação genética no sangue do ser humano, por isso que tem linhagem,
Entendeu agora as linhagens? Entenderam as linhagens? E da onde vem? Entendeu? Vou fazer igual o menino lá. Então, tem linhagem dividida. Por quê? Porque os anjos fizeram... Daí aonde veio Caim. Por que a palavra diz que Caim era do maligno? Não é à toa. Alguma coisa aconteceu ali. Da onde veio Caim? Será que Caim veio só da descendência de Adão? Como Abel? Como Sete? Será? Será? Por que o Criador falou que Caim era do maligno? Porque quando o Messias veio, irmãos e irmãs, o Messias falou que os religiosos fariseus era raça de víboras. Víboras e serpentes que simboliza é uma figura de Satanás, de Satã, raça de víbora, vós sois filho do diabo. Ah, o Messias falou por coincidência. O Messias falou só por... ele falou por falar. Não, irmão, não tem nada a ver, não. Ah, só inocente e tonto que acredita nessa conversa, rapaz. Vai se estudar profundamente, que você sabe de onde vem os demônios e quem esses demônios estão incorporados hoje e por que tem esses poderosos que fazem guerra, que querem dominar o mundo, que querem trazer o sistema da besta para o mundo. Para quê? Para quê? Entendeu? Qual que é a intenção? Qual que é a intenção dessa tecnologia avançada? Para quê? Para trazer a imagem da besta, para fazer que a imagem da besta fale e mande matar todo que não adorar a imagem da besta. Tá em Apocalipse, vê lá. Por isso que Gênesis se interliga com o Apocalipse. O Gênesis se interliga, o profeta Daniel e o profeta Ezequiel se interliga com o Apocalipse. É tudo quebra-cabeça que você tem que montar conforme vai estudando, tá? Mas você vai falar isso para quem não estuda, a pessoa não tem a capacidade de entender essas coisas. Não é porque elas são burras, elas são inteligentes, porque elas fazem faculdade, só que ela tem inteligência do mundo. Das coisas espirituais ela não compreende, entendeu? Porque ela não vai buscar intimidade com o pai. O pai só revela essas coisas a quem tem sede de verdade, a quem não quer ser manipulado por esse sistema satânico deste mundo aqui. Por isso que a gente tem que morrer para esse mundo. Por isso que o Messias falou que você tem que nascer de novo, morrer para este mundo, para viver guiado pelo Espírito da graça para sua alma ser salva. Vamos lá. Uma tentativa de eliminar a corrupção do DNA humano antes que a linhagem pura, aquela através da qual o Messias viria, fosse completamente contaminada. Exatamente. Os precisavam ser apagados da terra, mas algo saiu vivo da arca junto com Noé, algo que ressurgiria depois. Tem quem diga que é assim, ó, porque depois do dilúvio, irmãos e irmãs, o que aconteceu? O dilúvio veio não só por causa do pecado do homem, que o homem estava mal. Por quê? Porque eles obedeciam os gigantes, que era homem de fama. Daí onde vem a palavra heróis. Heróis não é de uma coisa boa que o filme fala aí, super-heróis, Homem-Aranha, Super-Homem, nada disso aí. Os heróis, o termo heróis lá, eram os homens de fama, que eram os gigantes da antiguidade, que vieram da descendência dos anjos com mulheres, certo? Então, veio dilúvio por causa deles, dessas abominações. Então, destruiu alguns. Tem quem diga que alguns conseguiram escapar desses gigantes, né? E outro, ou então, se não conseguiu escapar, veio também, porque Noé, entenda uma coisa, Noé era um homem justo, só que ele se interessou por, acho que é Naamã, né? Que veio da linhagem do pai dela, que era Lameque. Lameque era da linhagem do maligno. Então, misturou a linhagem ali, entendeu? Teve mistura. Só que, que acontece? Mas mesmo assim, Noé se preservou puro, certo? Então, por isso que Cã zombou de Noé, e Cã fez outras coisas que a gente não está relatado nas escrituras, tá? Cã aprontou outra coisa, que não foi só ver o pai nu e dar risada do pai, e zombar da cara do pai por causa que viu o pai nu, mas ele aprontou alguma outra coisa. E aí, Noé amaldiçoou a descendência de Cã, certo? E por quê? Só por causa disso, da zombaria de Cã, que isso também era uma coisa séria na época, tá? Mas não foi só por causa disso. Então, Cã já vinha da linhagem de Naamã, que era da mãe dele. A mãe dele era boa, mas a linhagem, a corrente sanguínea veio de Maleque. E Maleque era da linhagem de
Caim, que tanto é que ele falou, se Caim, quem matar Caim é vingado 7 vezes, quem matar Lameque é 70 vezes 7. Entendeu? Então, Lameque veio da linhagem de Caim. Entendeu? Então, teve corrupção no DNA humano. E hoje ainda fazem experimentos com os anjos. Eu não posso falar aqui quem são os anjos. O nome de anjo que dão para certas substâncias, certo? Eu não posso falar aqui, tá? Eu disse aqui. Nem posso falar em lugar nenhum. Mas não sei se a pessoa vai entender o que é anjo. Por que vem certas... Como que eu posso falar para bom entendedor entender? Certas... pessoas cometem anomalia. Por que você acha que tem maldade muito cruel? E por que você acha que são lançadas aí no mundo que tentam convencer o ser humano que vem de um ser irracional, mas vem do ser que se diz que é racional. Certos, como que eu posso dizer para vocês entenderem? Umas certas contaminações que são lançadas aí no ar, né? Não sei se dá para me entender, uma certa contaminação. Para quê? Eles jogam essas contaminações? Para que eles jogam essas vari aí para bom entendedor, bem a palavra basta, no mundo, para causa, efeito e solução. Para a pessoa clamar uma solução e ele vem com a solução. E essa solução, daí dessa solução, surge como que eu posso dizer? Uma suposta cura que vai resultar como que fala o nome? Pode resultar numa mutação genética, entendeu? Por causa dessa suposta eu não posso falar, entendeu? Então, bom entendedor, pensa em raciocínio aí, tá? E muitos estão caindo nessa paranoia aí. Por isso que o pai me falou, não se deixe cair nesse engano, meu filho. E eu não caí. Nesse não. Se eu cair em outro, aí vai ser descuido meu. Mas eu tenho que estar vigilante para não cair. Porque o mundo vai manipular muita gente, vai enganar muita gente, vai fazer muita gente aceitar um monte de coisa, falando que é para paz, que é para segurança, que, né? Vai aí, vai. A narrativa bíblica faz algo estranho. Ela menciona os Néfilim novamente. Números 13, versículo 33. Os espiões enviados à terra prometida. Tem estudos, pesquisa, CIEM, aí no mundo, para fazer mutações, tá? Para quem não sabe. Quando você vê no filme, não é história de filme, de carrocinha, de conto da carrocinha. É coisas que estão preparando para o futuro, para fazerem. E já estão em andamento aí. Entendeu? Por isso que tem transhumanismo. Você sabe o que é um transhumanismo? Juntar o homem com a máquina. Ferro misturado com barro, como o profeta Daniel disse lá. Não é questão só de força de poder, é questão de unir o barro, que é o homem, com o ferro. Certo? Que é a tecnologia. Fazer a junção dos dois, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. Vamos lá. Voltam apavorados dizendo que viram gigantes, filhos de Anak, descendentes dos Nefilim. Espere, como isso é possível se o dilúvio matou tudo? A resposta Essas está em tecnologias Gênesis 6, aí, a intenção dela é 4. para trazer o Os mal para a Néfilim terra. existiam A gente usa por naqueles enquanto dias aqui para e levar a também palavra. depois. Mas a Depois. intenção Duas dos senhores do palavrinhas que mundo destroem a narrativa vai limpa e levar para a confortável. perdição. Ou alguns sobreviveram através da linhagem de Canaã, filho amaldiçoado de Cã, ou os anjos caídos repetiram a experiência. E aqui está o detalhe mais ignorado. Quando Deus ordena a Josué e aos israelitas que destruam completamente as nações de Canaã, incluindo mulheres e crianças, não era genocídio arbitrário, era guerra genética. Isso que outros entendimentos complexos que eu falei no outro vídeo, que é isso aí, que ninguém entende. Por que o Criador do universo, que é amor, mandava matar mulheres, crianças, animais?
Muitos não entendem. Eles perdem, quando eles se deparam com esse versículo, muitos perdem até a fé e desistem do caminho do Salvador. Ou esse Criador aí é um genocida. Eu não creio mais nele não, eu creio só no Deus de amor. Aí vai pro lado do inimigo, achando que o inimigo não é tão mal assim como tem o filme Lúcifer aí na Netflix. O inimigo é só uma pessoa que se libertou da tirania de um Deus carrasco, ditador. Ele não é mau, ele não foi rebelde, ele só se libertou. Você vai estudar para você ver. Aí muitos seguem o tal do tal do Lúcifer, né? Achando que ele é bonzinho. Vai nessa. Eles carregavam DNA corrompido. Golias de Gate não era apenas um homem alto. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Deuteronômio 3 menciona Og, rei de Bazã, cuja cama de ferro media 4 metros de comprimento. Estes não eram humanos normais, e Israel foi ordenado a eliminá-los até a raiz. Mas os livros proibidos vão além. O livro dos Jubileus, outro texto que a igreja primitiva leu, mas depois baniu, conta que quando os Nefilim morreram fisicamente no dilúvio, Igreja primitiva é os apóstolos se tornaram demônios, e os pessoal da época espíritos depois do desencarnados Messias. Que vagam pela terra buscando corpos para habitar. Então, esses demônios não são anjos caídos, tá? Anjos caídos são que se deitaram com mulheres e trouxeram à vida esses gigantes, que quando o dilúvio levou esses gigantes, eles morreram. E aí, o Criador deixou eles presos aqui à terra, aos abismos e à terra, né? Para vagar aqui. Quem está preso nos abismos, como que é que eles chamam? Alguns chamam de tártaro, né? Mas não é tártaro, na escritura está a negrura das trevas, né? Que esses anjos abomináveis que fizeram isso, eles estão presos lá. Mas nem todos eles estão presos. Tem outros anjos que estão soltos, né? Por aí, certo? Mas alguns ficaram presos, certo? Tem muitos aí que são principados que gerem nações. Assim como tem os principados da potestade, os anjos do bem que protegem algumas nações, tem as guerras cósmicas invisíveis dos anjos malignos que estão soltos, gerando, soprando no ouvido e entrando nesses pessoal aí, os demônios encarnados nos governantes corruptos, estão tudo ali os demônios, entendeu? Nas corrupções, nas manipulações, no líder religioso fraudulento, são todos maçons. São todos os Illuminati, são tudo ali, ó. Estão tudo ali, nesses caras aí. Por isso que não quer que fale a verdade. Só isso aí é revelado para os despertos, né? Quem tá dormindo não entende nada disso e fala que é teoria da conspiração. Até o dia que acontecer, que já está acontecendo já muita coisa, inclusive, né? Mas vai só piorar, vai acontecer muito mais. Aí vamos ver. Mesmo assim, eu acho que não vou acreditar, né? São algo diferente, algo nascido de uma união que violou as leis da criação. E agora pense comigo. Quando Jesus expulsava demônios, eles imploravam para não serem enviados ao abismo. Por quê? Porque sabiam que existe um lugar preparado para eles, uma prisão dimensional onde parte dos anjos rebeldes já está acorrentada esperando o julgamento final. 2 Pedro 2 e Judas versículo 6 confirmam isso. Alguns anjos estão presos em trevas, mas outros ainda operam livremente. A guerra continua, apenas mudou de uniforme. Azazel, um dos líderes da rebelião angelical, foi especificamente punido de forma diferente. Levítico 16 apresenta um ritual estranho no dia da expiação. 2 bodes, um sacrificado para Deus, outro enviado para Azazel no deserto. Espere, a Bíblia menciona fazer algo para um demônio? As traduções modernas disfarçam, chamam de bode expiatório, mas o texto hebraico é claro, La Azazel, para Azazel. Os rabinos judeus sabiam exatamente quem era esse nome. Era o anjo que ensinou aos humanos a arte das armas e da vaidade, aquele que corrompeu a humanidade com conhecimento militar e sedução cosmética. Ele foi amarrado no deserto, mas não destruído. E o deserto, nas Escrituras, sempre representa o território dos espíritos imundos, o lugar onde demônios habitam, esperando oportunidade. Quando Jesus foi tentado por 40 dias, ele foi levado ao deserto. Não por acaso.
Agora vem a parte que conecta tudo com sua vida hoje. Por que você acha que cada civilização poderosa da história construiu impérios através de sociedades secretas que afirmavam receber conhecimento de seres superiores? Os mistérios de Eleusis na Grécia, os cultos Ísis no Egito, os rituais babilônicos de Ishtar, as escolas gnósticas, a Cabala, a alquimia medieval, maçonaria, teosofia. Todas prometem iluminação através de sabedoria oculta transmitida por entidades espirituais. E todas compartilham algo perturbador. Rituais que abrem portais, invocações que chamam presenças, iniciações que prometem transformar humanos em algo mais. Mais o quê? A mesma promessa que a serpente fez no Éden: sereis como Deus. Os anjos caídos nunca pararam de ensinar. Eles apenas sofisticaram o método. Não descem mais fisicamente ao Monte Hermon. Eles sussurram através de canalizações, sessões espíritas, meditações transcendentais, experiências com DMT. Mesmo avanço tecnológico, aquele que parece puramente humano, carrega ecos do conhecimento proibido. Inteligência artificial buscando consciência. Engenharia genética manipulando DNA. Olha lá, Transhumanismo experiência genética. imortalidade. Olha lá, que eu acabei de falar. Aí, o que acontece? Isso no livro de Apocalipse, quem lê nas entrelinhas entende. No livro de Daniel, de Ezequiel, tá tudo lá. Nas entrelinhas. Não tá especificado, mas tá nas entrelinhas. O Espírito revela, é igual as parábolas do Messias. Quem não quis saber da parábola não vai entender, porque são códigos que só aqueles que têm sede de verdade, os escolhidos, conseguem decifrar. Lá, na antiguidade, os apóstolos se comunicavam com figuras de animais, falando de figuras de animais, que são códigos para Roma não entender, porque Roma perseguia o seguidor do Messias, então ele tinha que se comunicar por códigos, entendeu? Por isso que o livro de Apocalipse também tem muita simbologia de animais, de coisa, e os animais têm significado na Bíblia para o Criador, assim como os números, as cestas, os nomes, tem tudo, nada é aleatório, já falei, entendeu? Apenas novas roupagens para o antigo desejo. Nada de novo limites sobre o sol. impostos pelo Criador. E aqui está algo que vai mexer com você. O plano nunca foi destruir a humanidade completamente. Foi corrompê-la tão profundamente que o resgate se tornasse impossível. Foi criar uma raça híbrida, que não pudesse ser redimida porque não era totalmente humana. Foi implantar conhecimento que aceleraria nossa autodestruição enquanto nos fazia sentir poderosos. Olhe para o mundo agora. É igual a tecnologia. A inteligência artificial, ela veio com o propósito do maligno colocar o reino dele aqui e prender as pessoas na inteligência artificial para elas corromper o ser humano e ainda fora essa experiência genética, mutação, transhumanismo, unir o homem com a tecnologia corporalmente, tudo isso daí, isso é o sistema da besta, a marca da besta, a adoração à imagem da besta, tudo isso daí. E os pessoal tudo adorando um Deus que foi criado. Os seres humanos, conduzidos por Satanás, criaram um Deus, que é a inteligência artificial. Por quê? E o Criador vai permitir, eu acho que vai, né? Eu não tenho certeza, mas eu creio que vai. Permitir que a inteligência artificial faça uma coisa que só o Criador pode fazer. Aí vai vir o fim. Ela vai ler a mente do ser humano. O Google já faz isso, já pesquisa aí quase, né? Já dá a resposta, já envia coisa para você, né? Você vai ver. Vai chegar a computação quântica aí, você vai ver. O caos que vai ser nesse mundo aqui. Pus e credo vai ser maravilhoso. É isso aí. Eles vão ficar cego espiritual, né? Vai lá. Cansada, mas solidão epidêmica. Informação infinita, mas sabedoria desaparecida. Conexão global, mas fragmentação da alma. Não parece acidental. Assim parece como no tempo de Noé. Então voltamos àquela pergunta que começou tudo isso. Nada de novo Por que sobre o Deus sol. permitiu que anjos perfeitos se corrompessem? A resposta vai despedaçar tudo o que você pensava sobre livre-arbítrio e propósito. Porque sem a possibilidade real de escolha, não existe amor verdadeiro. Exatamente. Apenas programação. Por Deus isso não o queria Criador deu autômatos arbítrio. cantando Vai louvores escolher. eternos, sem a opção de silenciar. Ele queria filhos, não robôs. E filhos precisam da liberdade de errar, de questionar, até de rejeitar. Lúcifer teve essa liberdade.
Os anjos que o seguiram tiveram Ele essa podia liberdade. ter escolhido E andar você no caminho também tem. do Criador, do Salvador, assim como Adão e Eva, assim como nós, entendeu? Mas é por amor, não é por obrigação, entendeu? Por isso que ele deu o arbítrio. Hoje nós não temos livre-arbítrio, nós temos arbítrio, né? Que é diferente de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o total arbítrio. Nós não temos isso por causa do pecado. Mas eles tinham, o anjo tinha, o Adão e Eva tinha, mas o pecado, a desobediência acabou com ele, né? Mas tinha que ter o livre-arbítrio para o Criador demonstrar o seu amor. Porque se ele fizesse os anjos e as pessoas como um robô, não teria amor verdadeiro. Seria condicionamento ditatório. O Criador seria um ditador. O espiritual que começou antes da fundação do mundo não é sobre território cósmico, é sobre lealdade voluntária. Cada alma humana Exatamente. representa algo que os anjos caídos perderam para sempre. A chance de escolher adoração genuína, em vez de obediência compulsória. Por isso, eles odeiam você com uma fúria que atravessa eras. Você tem o que eles destruíram em si mesmos. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa revelação. Quando Lúcifer caiu, ele não perdeu apenas sua posição, ele perdeu o seu propósito original. Ezequiel diz que ele era o mas querubim ele tem ungido poder que ainda. cobria. Não acima Cobria do o quê? Criador, lógico, O trono da glória. Sua função era refletir a luz divina, não ser a fonte dela. Mas ele quis ser adorado em vez de adorar. E no momento em que essa inversão aconteceu, algo dentro dele morreu. Os anjos caídos não são seres poderosos vivendo sua melhor vida longe de Deus. Eles são criaturas desesperadas, presas numa existência que contradiz sua natureza original. Eles não podem criar, só distorcer. Não podem gerar vida, só corromper. Não podem amar, só possuir. E estão condenados, aguardando um julgamento que sabem ser inevitável. Tiago 2 diz algo arrepiante. Os demônios creem em Deus e tremem. Eles não negam a existência divina. Eles simplesmente escolheram a rebelião, mesmo sabendo o fim. Isso não é loucura, é desespero transformado em malícia. Agora a revelação final que muda tudo. Você nasceu no meio dessa guerra, não como vítima passiva, mas como peça central. A humanidade não é dano colateral no conflito entre anjos e Deus. A humanidade é o troféu pelo qual a guerra está sendo travada. Quando Deus disse em Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem, ele estava criando algo que os anjos nunca foram. Seres que carregam a impressão digital divina, mas habitam matéria física. Nosso Espírito DNA está o e nome carne verdadeiro unidos. do Criador. Isso era novo. Yud E Revav quando Rei Cristo Yahweh. veio, Entendeu? ele não Por assumiu isso que forma os angelical profetas têm o para nome do salvar Criador anjos verdadeiro. caídos. Ele assumiu Yahweh, forma humana. o próprio Hebreus Messias 2 tem, deixa claro, e nós vamos ter ele na não nossa socorre testa, no livro de anjos, Apocalipse ele fala. socorre a descendência Tá de vendo como o Abraão. nome é Por importante quê? também? Porque a redenção A gente estava tem no nosso disponível para quem DNA ainda tinha escolha. a Os anjos coisa rebeldes do fizeram sua Criador. decisão na eternidade. Só que com os pleno anjos rebeldes conhecimento. querem fazer Humanos mutação genética no humano para eles perderem a capacidade de escolher seguir o Criador, entendeu? Por isso eles corrompem com as ideologias mundanas, manipulação da mente também é feitiço, tá? Feitiço da mente. E ainda como que eu posso falar? É com químicas que vão no corpo da pessoa, né? Muitos, para bom entendedor, sabem o que eu estou querendo dizer, né? Para poder fazer mutação genética no sangue da pessoa. Para ela no perder a tempo, capacidade sob véu, de escolher com o fé. caminho do Criador. E essa diferença é tudo. Mas a guerra não terminou. Apocalipse 12 descreve um conflito futuro onde Miguel e seus anjos expulsam definitivamente o dragão e suas hostes do céu. Espere, eles ainda têm acesso ao céu? João mostra Satanás se apresentando diante de Deus junto com outros filhos de Deus. Zacarias 3 mostra Satanás como acusador ao lado do anjo do Senhor. Eles ainda operam em dimensões que você não enxerga, acusando, mentindo, tecendo estratégias. Mas está chegando o dia em que serão lançados definitivamente à terra, com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E quando isso acontecer, a intensidade da guerra espiritual que você sente agora vai parecer brincadeira de criança. Eu acho que eles já foram lançados, já O sobrenatural já vai chegou sangrar esse tempo, visivelmente já. no natural. Já E foram cada pessoa soltos.
terá que escolher definitivamente de Jogaram que para a lado terra está. já os E demônios. isso nos leva ao anjo mais poderoso que você nunca ouviu falar. Abaddon? Aquele que os textos apócrifos Não, vamos ver se mencionam é com outro. reverência e terror. Aquele cujo nome foi deliberadamente apagado dos registros oficiais. Vamos ver se é outro. Porque seu papel no final dos tempos é tão devastador que conhecê-lo exigiria uma compreensão que a maioria não está pronta para carregar. Ele não é Lúcifer, não é Miguel, é algo que opera nas sombras da narrativa bíblica, mencionado apenas em fragmentos, mas cuja influência moldou eventos que você atribui a outras forças. Os rabinos cabalistas sabem seu nome. Os manuscritos de Nag Hammadi insinuam sua função, e os sinais do seu retorno iminente estão escritos em profecias que a igreja moderna prefere ignorar, porque são perturbadoras demais. Você precisa entender quem é esse anjo e por que ele foi apagado da sua Bíblia. Porque quando ele emergir das sombras, o mundo que você conhece vai tremer. E só quem enxerga além das cortinas oficiais da religião vai reconhecer o que está acontecendo. Aqui na mentalidade oculta, não repetimos sermões. Nós desenterramos verdades. Que essa verdade sobre o anjo apagado e seu retorno vai mudar completamente. Tá, vou parar por aqui. Irmãos e irmãs, muito obrigado. Uma coisa só, um adendo aqui, que eu vi um irmão falando aí no YouTube, que o mundo jaz do maligno. Sim, o Messias falou isso. Só que o mundo que jaz do maligno são as pessoas corrompidas por ele. O mundo que o Criador criou, a Terra, ainda é do Criador, ele está no controle. Quando o Satanás ofereceu o reino desse mundo para o Messias, é que ele está temporavelmente controlando as ações do mundo. E Adão entregou para ele, né? Mas o mundo em si vai ser restaurado, tá? O Criador é que criou o mundo. O Satanás não cria nada, ele só corrompe, tá? Ele só distorce, como ele distorce as escrituras. Então, vai ser novos céus e nova terra devolvida para o Pai, tá? Então, isso aqui ainda pertence ao Criador, só que quem está dirigindo por um pouco breve momento é o inimigo. Só que o Salvador vai tomar e devolver para o Pai, certo? E vai restaurar isso aqui. Mas isso ainda vai acontecer lá na frente, tá? Quando tudo se cumprir, as profecias, né? Tá bom? Muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal inscrito. Bem-vindo ao novo inscrito. Fui!